E agora nós vamos bater papo com uma descendente legítima dos povos originários desse continente, desse país, povos que estavam aqui muito antes da chegada de Cabral e outros mais. Nós vamos conversar com uma representante da tribo dos Gaviões, uma legítima indígena, Jean Pramré. Está do meu lado aqui. Boa noite. Boa Jean. noite. Posso chamá-la de Jean? Como é que você prefere que chame? É João Pramré, Mas é comprido. mas para os cupê, que a gente chama os não índios, eles me chamam mais de Jô. Jô. O que, Jô? Porque é O complicado. que é cupende? Cupê são os não índios, são Não, vocês. quer dizer que nós somos os cupês. Isso. Você é um cupê, meu caro telespectador. Tá vendo? Tá. Ah, você trouxe esse livro aí. Sim. O que é isso aí? Esse livro foi escrito por nós, que conta a história do meu avô, que é o cacique Currucrenum. O nome do livro é Menquã Tequieri, Isso Pertence ao Meu Povo, que conta toda a saga dele, toda a trajetória, do que ele presenciou, do que ele conviveu, os fatos que ele presenciou durante a juventude até esse momento atual que a gente está na aldeia. Então isso conta não toda a história, mas uma boa parte da história dele. Tem registro fotográfico? Tem registro fotográfico, Um pouco da história. desenhos, a foto da nossa aldeia. A produção tem imagem. A produção vai jogando aí. Isso, Ele tem as imagens, que inclusive foi o seu marido que fez as imagens, não foi? também. Ah, tá. Jô, a sua tribo é Gavião. Gavião, Gavião. O seu idioma qual é? G. G. Isso. Mas só que para o meu avô ele não gosta muito de ser chamado Gavião. Não é? Que nós fôssemos chamar de Gavião, porque ele disse que esse nome Gavião foi o Cupém que colocou na gente. Cupê em português. Isso, porque na época quando eles moravam na mata, tudo mais, eles eram muito, vamos dizer assim, que ele fala valente, né? Muito valente. Isso. Destemido. Aí os cupens falavam, são os índios gaviões. Aí isso pegou até hoje, né? Aí Qual é o nome da? Paracatejê. Paracatejê. Vocês sempre foram uma etnia aguerrida. Isso. Índios guerreiros. Índios guerreiros. Índio guerreiro. Hoje, a tribo, o seu povo se localiza onde? No sudeste do Pará, próximo a Marabá, uns 45 quilômetros próximo a Marabá. Entre Marabá e Bom Jesus Tocantins, para ser uma referência melhor. Para que a gente possa pronunciar melhor, Isso. Quantas tribos Gavião tem? Nosso território indígena são os gaviões Paracatejê, que somos nós, os gaviões Kikatejê, os gaviões Acranticatejê. E tem outros que não me lembro muito, mas só que é o povo do Ladeira Vermelha que a gente fala. O povo do Ladeira Vermelha. Isso. Vamos ver o seu Gavião. Paracatejê. O que quer dizer Paracatejê? Paracatejê não tem a gente não tem aquela coisa Tradução. Isso, para se explicar muito bem, até porque eu já tentei conversar com meu avô para ver o que significa isso. Mas ele disse que isso é da raiz o que os parentes dele falavam, que ele fala, né, assim. Então, o nome do nosso povo ali que está localizado é Quartati, que é lá, Aldeia Mãe Maria, que muitos falam com Aldeia Mãe Maria, mas para nós é Quartati. Certo. Vocês conviveram com padre nessa região? Isso. Os primeiros contatos foram com o padre. Os jesuítas? Eram os jesuítas, não? O padre Frei Gil e o tenente Ilma, que meu avô sempre comenta. E alguns meses atrás ele chegou ainda a reencontrar esse tenente Ilma, que foi um dos primeiros cupens na aldeia. que teve o primeiro contato com ele. Certo. Né? Ele já faleceu o ano passado, em dezembro do ano passado, se eu não me engano. Há muito problema de terra, de ocupação de terra, não existe?
Ou não? Hoje em dia já não existe mais. Hoje em dia, muitos povos indígenas ainda sofrem com isso, né? Por causa da demarcação das terras, que não é legalizada. Mas a nossa, graças a Deus, é legalizada, é tudo registrada. Foi uma terra doada pelo governo do estado do Pará para nós há muito tempo. Então, a nossa, graças a Deus, está firme. Nossa terra está legalizada e é nossa. Podemos dizer que é nossa mesmo. Você leva a mensagem ao seu povo que você está no lugar que faz parte de uma fundação e de uma universidade, uma faculdade, instituição de ensino superior, que hoje é a mais inclusiva em termos de povos indígenas. Isso. Hoje, aqui a faculdade se relaciona com os caiapós, com os açorinis, certo? A proprietária, a professora Sueli Menezes, tem um carinho todo especial, tem um museu do índio, não é? Museu do Índio à disposição, certo? Aqui em Belém. Então, valeria um primeiro contato. Isso. Certo? Com a pessoa Sueli. Quantos habitantes tem hoje a sua aldeia? Eu não tenho a faixa... Mais ou menos. Mais ou menos umas 570 pessoas hoje, na minha aldeia. Está nascendo muita criança. Mais. Demais, né? Muita criança. Demais da conta, como diz o Pará. Isso. Certo. E já foram mais antes? Olha, conforme o livro que meu avô, que a gente transcreveu, né, a gente não pode deixar de falar que quem ajudou a transcrever esse livro, nos assessorou, vamos dizer assim. Deu uma assessoria, foi a Leopoldina, que ela é professora da universidade, hoje já aposentada da Universidade do Pará. Certo. Né? A Marília Ferreira. Leopoldina Araújo. Isso, Leopoldina Araújo. E com o filme, que é o Não Posso Morrer de Graça, com a assessoria de Vicente Carelli, que é o do Vídeo nas Aldeias. Certo. Certo. Vocês estão cada vez mais próximos da civilização dos brancos, né? Isso. Certo. Vocês têm absorvido muita coisa da civilização dos brancos? Hoje a gente tem que absorver de tudo um pouco. Sem né? perder a raiz. Sem perder a raiz. Então, isso é como conta o livro também, isso é uma grande dificuldade que a gente está encontrando dentro do nosso povo. Porque quando uns saem para estudar para fora, já quase não volta muito assim para a cultura. Já fica mais ligado, quer estudar, quer, como o branco hoje, ele quer crescer, ele quer evoluir, ele quer estudar, ele quer ser formado, ele quer constituir família, quer, vamos dizer assim, a gente está nesse mundo de que tudo envolve dinheiro, capital. Certo. Isso, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ter seu espaço dentro da sociedade. E hoje em dia tem muitos que não veem isso dentro da nossa comunidade. Né? Às vezes estuda, não, quero, aí esquece um pouco da nossa cultura, quer estar mais envolvido em estudar e buscar mais coisas, esquece um pouco. Então, esse livro foi também para acordar eles, para dizer que não, nós somos indígenas. Nós precisamos do estudo, nós precisamos absorver as coisas do branco, mas também nós temos que saber se colocar no nosso lugar, que somos, né, indígena. Entre as etnias existentes no mundo, existe um povo admirável chamado povo judeu. O povo judeu tem sido perseguido ao longo da história, mas nunca perdeu as suas raízes. E isso são milhares de anos. Nunca perdeu a sua cultura, e eu acho que eles dão uma lição para o mundo inteiro como manter as raízes culturais. Eu acho que isso pode ser seguido, porque também não é justo privá-los do conforto, né? Com certeza. Porque a nossa civilização é sedutora, né? Com muito certeza. Seduz muito, né? Isso. Uma televisão, um ar-condicionado, um conhecimento médico. Conforto, né? Conforto, isso tudo seduz. Mas isso só funciona se forem mantidas as raízes culturais. Com certeza. Esse livro dá início a um movimento de prevenção. Disso, de revitalização da cultura da também. Da cultura dos gaviões. Isso.
Até porque isso também é um sonho que meu avô sempre teve, né? De deixar registrado o que ele conviveu, o que o livro fala. O nome dele? Não, como é que é o nome dos não índios? Cupê. Quer dizer, ele aprendeu a escrever a linguagem dos cupês, né? É, e contava, Sabia, né? Então ele queria deixar registrado para quem pudesse ver, para quem pudesse saber da história dele, que lesse o livro, quem quisesse pesquisar que isso de fato é real, é através desse livro. Eu posso ler um trecho aqui, porque esse livro também a gente deixou mais como se fosse ele falando para a gente quase não modificou muito as histórias, o quê? Isso. Até esse livro, a tradição era oral. Isso, passava ele de contava, pai para filha. Isso. Então aqui é um trecho que ele mesmo falou, a gente até conservou aqui. Mas não é cupém. Eu quero vocês. Vocês me fazem isso. Fazer livro ou história no braço de vocês. É bonito assim a história sair no mundo. Eu quero. Então ele falou para nós, eu não quero que Cupém faça esse livro para mim. Eu quero que vocês fazem para mim. Eu quero que a minha história saia no mundo, ou seja, que eu quero ser reconhecido. Mas feito por vocês. Feita por nós. Por um gavião. A gente teve a assessoria deles, que eu acabei de falar, desses três, que também eles são conhecidos do meu avô há bastante tempo. Né? Então, isso ele falou assim, olha, para fazer meu livro eu quero essas pessoas. Então, a gente conservou, né, o desejo, o querer dele. Mas eu quero que vocês escrevam. Então, a gente gravou, a gente transcreveu e elas corrigiram e colocaram no livro. Então, até a chegada deste livro, toda a história da etnia de vocês, da aldeia de vocês, dos gaviões, tem sido contada de pai para filho. Oralmente. Oralmente, a tradição oral. Isso. Ou seja, o seu avô contava, você decorou, conta para o seu neto, conta para o seu filho. Isso. E a história vai se mantendo e vai sendo alterada aos poucos. Né? Com certeza. Com a palavra escrita, e escrita por vocês, mesmo que assessorada por Cupê. Isso. Certo? Como era desejo do seu avô, a história está salva. Está salva. Está salva de modificações. Está salva de grandes modificações. Porque dizem o seguinte, que você toma uma taça de champanhe numa festa, roda a cidade, quando volta a história, que ele já tomou uma caixa de champanhe. Né? Quem conta sempre aumenta um ponto, né? Quem conta um ponto aumenta um ponto. Então aqui, a partir de agora, a história de vocês está preservada. Está preservada, mas não está toda, né? Porque senão ia ser vários livros. Aqui está partes principais que a gente pegou quando ele era criança, porque até então a gente desconhecia esse lado dele, que ele também é um pouco conservado. Né? Não sei se você já ouviu falar no nome dele, Crorocrenum, Topramré Crorocrenum, o nome dele, do meu avô. Ele é um dos caciques mais respeitados no estado do Pará. Certo. Ele é um dos segundos caciques mais respeitados do estado do Pará. Ele já é falecido? Não. Deus me livre. Ele é vivo? Vivo. Certo. Então, só para encerrar, a aldeia tem um cacique, tem o que é um feiticeiro, um pajé. Não, é o pajé que a gente fala que é aquele que reza, aquele que, né? Aqui nessa história, nesse livro tem todos contando um pouco dele, como ser um bom cacique. Vamos fazer o seguinte. Jô, eu vou pedir um intervalo comercial e aí depois a gente volta e conversa mais um pouco. Com certeza. Tá certo? Vamos contar essa história dos gaviões e da Jô Pramré, em 2 capítulos, como se fosse uma novela. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa é um oferecimento do Colégio Ipiranga, há mais de 36 anos transformando conhecimento em atitude, Sindicom, o Sindicato da Habitação, Óticas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos em Belém, e Colares Móveis Escritório, Bom Gosto Imóveis Escritório, na Gentil Bittencourt, esquina de Benjamin Constant. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com ela, com a Jô. Tá certo?